Gente do céu! Cara, potência! Isso aqui é uma potência, gente. Então eu tô pensando aqui, o que que esse enforcado tá querendo me dizer? Olá, gêmeos! Sejam muito bem-vindos ao Faces da Lua Tarô. O meu nome é Giulia e eu sou geminiana de Sol. Ê! Você é geminiano do quê? De Lua? De Ascendente? Vênus, Marte e Júpiter? Me conta aqui nos comentários. A sua leitura mensal chegou! A leitura mensal que todos estavam aguardando. Setorizada, a gente vai entender qual vai ser o tema do mês com o Starseed Tarô. A gente vai entender quais vão ser os seus desafios, quais vão ser as suas potencialidades, o que está a favor, o que você já tem para lidar com os seus desafios. Depois a gente vai tirar um Moon Knowledge para cada área da vida, área espiritual e pessoal, área de trabalho, quais vão ser os conselhos e área de relacionamentos. Eu sei que todo mundo adora saber. Você já pegou o seu cafezinho? Senta, concentra nas suas questões. Eu vou fazer as nossas preces iniciais. Essa é uma leitura atemporal, ou seja, é uma leitura mensal independente. Eu tô intencionando para o mês de setembro de 2025, mas é atemporal. A partir do momento que você chegar aí, contanto que ressoe na sua energia, vai estar valendo. Falando nesse negócio de ressoar, tá sentindo que a leitura é pra você? Deixa um like. Tá sentindo que a leitura talvez não seja pra você, mas te lembrou daquela situação que seu amiguinho tá passando? Compartilha que vai me ajudar muito a ser um canal novo no YouTube, tá bom? Vamos começar aqui já, vamos fazer nossas preces. Concentra nas suas questões. Que eu me conecte agora com os geminianos. Que peço licença para os seus anjos da guarda, para os nossos guias de luz e seres espirituais que nos acompanham. Que eles nos conectem agora nesse momento. Que os meus olhos se fechem, que a minha boca se cale e que os meus ouvidos se abram para que eu seja apenas uma mensageira da espiritualidade para Gêmeos hoje. Vamos lá para a sua leitura? Qual é o tema central do seu mês? Starseed Tarô, é bem lindo esse tarô, bem espiritual. Vamos ver qual vai ser o tema central do seu mês. Quais vão ser as questões que vão estar aí em foco? Gêmeos. Eu me lembro. Eu me lembro. Você se lembra, Gêmeos? Aqui ele traz as palavras plano da alma. The fated life, o que é traçado pra gente, a vida que é proposta, a vida que é traçada pra gente. Sabe aquelas coisas que a gente acredita desde que a gente era criancinha? Verdades que não são verdades, ou coisas que acontecem, o destino que a gente traçou, sabe? Por exemplo, você nasce numa família de médicos. E aí o seu fated life, a sua vida traçada, a vida traçada para você, seria a vida como um médico, né, na área da saúde ali, tá todo mundo, não sei o quê. Mas e se esse não for o seu propósito de alma? E se esse não for o seu destiny life? E se essa não for a sua vida de destino? Você lembra? Você se reconecta com a sua vida de destino? Você olha para sua vida de destino? Essa carta, ela é muito forte, ela é muito forte. Ela faz você se conectar com a sua alma. Ela faz você se conectar com o seu propósito de alma. Qual é o seu propósito de alma? Então, aqui nesse mês, esses temas como propósito, destino, o que é pra mim, o que não é pra mim, o que é pra mim e o que estão impondo em cima de mim. O que é pra minha vida? Qual que é o meu propósito de alma? Como que eu vou me sentir realizado no meu propósito de alma? Você se lembra? Ele faz esse questionamento. Eu me lembro. Ele afirma, né? I remember. Eu me lembro. E aqui ela tá olhando
numa poça, ela tá olhando numa poça de água aqui, se conectando com a alma dela. Tá se conectando com a alma dela aqui, sabe? Se conectando com a alma, com o plano da alma, com aquilo que a gente nasceu pra fazer, aquilo que a gente nasceu pra vir fazer acontecer. Então, talvez esses questionamentos aí da alma, esses questionamentos de o que eu tô fazendo aqui nesse plano, o que eu vim fazer no mundo, talvez estes sejam questionamentos que permeiem aí o seu mês de setembro, tá bom? Vamos ver agora quais são os desafios e as suas forças. Os desafios e as suas potências, né? Qual vai ser o desafio e qual vai ser os recursos que você tem para lidar com esses desafios? Quais serão os desafios? A temperança. E qual é o imperador de energia positiva, o imperador. Gente do céu. Olha, tá se conectando aqui. Essa carta da alma que te pede para você lembrar qual que é o seu destino, qual que é o chamado verdadeiro da sua alma, e não só ficar fazendo o que os outros estão falando, o que é melhor para o que os outros falaram que é melhor para você. Ou aquela vida que você viveu a vida inteira no automático. Sabe? E agora você tá percebendo, calma aí. Isso não alimenta a minha alma. Isso não alimenta a minha alma. Por que eu tô fazendo isso ainda? E a temperança como um desafio, ela vem lembrar a gente que a gente precisa ter equilíbrio. Ela vem lembrar a gente que a gente precisa encontrar o equilíbrio dessas balanças aqui. Ela tá com 3 balanças equilibrando e tá tudo retinho. Ela tem paciência, ela tem calma. Até porque, por exemplo, o chamado da alma não é assim, do dia pra noite você fala, ah, é isso. Ah, é isso. Esse é o meu chamado de alma. Você tem que se conectar com a sua alma, com o seu chamado, sim. Mas é algo que demanda tempo. Sabe? Demanda tempo para você entender o que tá realmente acontecendo, qual que é os passos para se tomar a partir disso. Talvez esse realmente seja o desafio, né? Conseguir equilibrar o que eu quero e o que eu devo. Tem muito essa energia também aqui nessa questão, né? Qual que é o meu destino traçado e qual que é o meu destino verdadeiro? O que eu tracei para mim e tô vivendo no automático e qual que é o que eu realmente quero aqui no fundo do meu coração, no fundo da minha alma. A temperança, ela fala de se reconectar também ela fala de cura. Mas aqui como um desafio, realmente, você precisa ter mais paciência, você precisa se reconectar consigo mesmo, sabe? Porque o imperador, como uma energia de potência, é uma potência. Isso aqui é uma potência, gente. É o imperador. O que você espera de um imperador? É alguém que sabe o que quer, é alguém que sabe demandar, é alguém que tem uma autoridade, é uma pessoa que sabe, faz acontecer, sabe se posicionar, sabe falar. Então, se você tá aqui num momento de transição de carreira, por exemplo, o seu obstáculo é manter a paciência, esperar o tempo das coisas e porque você tá com a energia de ação do imperador. É uma energia que a gente sabe o que fazer, tá bom? Vamos lá, então, continuando com a sua leitura. Agora, a gente vai tirar uma carta do Moonology
para cada área da vida. E daí a gente vai destrinchar com o Rider-Waite completo, tá bom? Então, primeiro na área pessoal e espiritual. Primeiro na área pessoal e espiritual. Olha, gente, tá tudo relacionado, né? O seu comprometimento está sendo testado. Primeiro quarto crescente. Primeiro quarto crescente é aquele momento assim que agora ou vai ou racha, né? Aqui na sua área espiritual, ou vai ou racha, ou vai ou racha, né? É aquele momento do comprometimento mesmo. E a lua crescente, ela fala pra gente das coisas que a gente tá crescendo, que a gente tá fazendo crescer, que a gente tá regando. Então, o seu comprometimento está sendo testado aí. E não, quando se fala do seu espiritual, a sua alma tá sendo cutucada. Sabe? Você tá sendo... o que eu faço da minha vida? Por que eu vim aqui nesse mundo? Esses questionamentos aí estão ocorrendo na sua mente e você tá sendo testado. Vamos ver. Depois com o Rider-Waite. Vamos tirar aqui para sua área de trabalho, já num aspecto geral, pra gente saber o que vai acontecer durante o mês inteiro aí, né? Em todas as áreas. Então, para a área de trabalho... Ai, que lindo! Cara, eu amo tarô. Mostre para o mundo o verdadeiro eu, o seu verdadeiro eu, o verdadeiro você. O que a gente tá falando aqui de conexão de alma, de encontrar qual que é a nossa verdade, o que deixa nosso coração quentinho. Aqui, eu tava falando de transição de carreira, porque, né, o trabalho, ele tá muito relacionado com esse sentimento de o que eu vim fazer no mundo, né? De novo, voltando aqui, o que a nossa alma está fadada e o que a nossa alma pede pela verdade da alma, né? Então, a gente sempre tem muito esse questionamento profissional. Pô, eu não gosto do que eu faço. Queria arrumar um trabalho que me satisfizesse mais, né? E aqui, ele tá falando, mostre para o mundo o verdadeiro você. Então, aqui você, nesse mês, você tá realmente nessa busca em todas as áreas, né? Vamos ver aqui na área amorosa, mas aqui você tá já na área espiritual, pessoal, e já na área de trabalho, você vai estar buscando você mesmo. Buscando entender, peraí, o que eu vou fazer? O que eu quero de verdade, né? E na área, vamos ver na área de romance, já para um primeiro aspecto, romance. Os seus sonhos precisam de um plano prático. Lua cheia em touro. Então, os seus sonhos precisam de um plano prático. Numa área de relacionamento, talvez você esteja aí muito... Sabe aquele amor platônico? Aquele amor distante que você fica só olhando assim, lá longe. Você encontra a pessoa no ônibus. Você vê a pessoa no ônibus todo dia. E aí você fica assim, ai, queria tanto falar com essa pessoa. Aquele sentimentozinho assim de... O que eu vou fazer? Quero muito falar com essa pessoa, mas não tenho coragem. Então, seus sonhos precisam de um plano prático. Ou então, uma outra coisa que veio aqui na minha cabeça. A gente tá falando de relacionamento, né? Sabe o que precisa de um plano prático? Tudo na vida, né? Mas... um casamento precisa de um plano prático, né? Se você quer casar, se você quer se juntar com a pessoa, né? De repente aí você tá aí nesse... Ai, tudo que vem na nossa cabeça durante a tiragem de tarô é importante, né? Ainda mais que quando a gente tá numa leitura geral, se veio na minha cabeça, eu vou falar, porque é a espiritualidade falando. Às vezes você tá aí nesse relacionamento de 9 anos, de 10 anos, tô noiva. Faz quanto tempo que você tá noiva? 10 anos? 12? 11? 8? Seus sonhos precisam de um plano prático. Na área dos relacionamentos, a gente vai entender isso depois, tá bom? Vamos ver então, vamos entender o que a sua alma pede neste mês.
O que que a sua alma pede nesse mês? Para a área espiritual e pessoal, o seu comprometimento está sendo testado. E eu acredito que tem tudo a ver, tá tudo relacionado a esse pedido da sua alma aí, tá bom? Vamos ver? 3 cartas que me contem uma história sobre o que vai acontecer no mês para você, no início do meio do mês, do final do mês, na sua área espiritual e pessoal. Como vai estar a sua personalidade? Mais uma. Vamos tirar as 3 já de uma vez. Ok, mais uma. Oh. Ok. Vamos lá. Um rei de paus. Um pajem de copas. E um 3 de ouros. Um rei de paus, um pajem de copas e um rei de ouros. Gente, muito legal, porque assim, o seu comprometimento está sendo testado, né? E aqui ele tá falando do rei de paus. Se essa vai ser a sua personalidade durante esse mês, você vai estar com esse fogo dentro de você. Paus é fogo. Paus é de elemento fogo, é espiritualidade, sabe? Se ele quer uma coisa, ele vai atrás. Se ele botou na cabeça dele que ele era médico, aí ele botou na cabeça dele agora que ele vai ser advogado. Ele vai buscar ser advogado, ele vai fazer, ele vai atrás do que ele quer que seja feito. E ele vai conseguir. Porque ele tem muitas paixões. Ele pode ter muitas paixões, ele pode ter um reinado diversificado. Mas que isso aquece o coração dele. É muito interessante que saiu, porque o tema do mês é a nossa alma, o que a nossa alma tá pedindo. E o rei de paus é um rei que segue o chamado da alma dele. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que acalenta o coraçãozinho dele. E uma vez que você busca ser um rei de paus, você entra aqui num 3 de ouros e num 3 de ouros e num pajem de copas aqui na sua do meio para o fim do mês, que é o quê? É você mostrando aqui é você mostrando o que você tá fazendo para outras pessoas. Então, assim, muito incrível, porque o seu comprometimento está sendo testado como um rei de paus. Lembra que eu falei, rei de paus não solta o que ele quer. Não solta, tá? E aí você mostra o que você tá trabalhando para outras pessoas, você pede ajuda, tá? Você pede ajuda para pessoas que entendem mais dessa situação do que você, né? Você troca figurinhas ali com seus amigos. E aí você começa algo novo, encontra algo novo, ou com essas pessoas aqui no 3 de ouros, você encontra pessoas que podem te ajudar a chegar nesse momento do pajem de copas, que é algo novo começando. E é algo novo que me preenche, porque é copas. Copas é sentimento. Os pajens estão com toda a energia de início. Os pajens estão ali com essa copa, oferecendo essa copa para as pessoas. Ele oferece, ele fala assim: olha, eu tenho uma copa, você não quer ver a minha copa? Quer? Toma uma copa para você. Né? Ele oferece, ele se doa, ele sabe, ele tem essa energia de vou fazer isso porque isso é bom e gostoso, não porque eu tô esperando algo em troca. Então, nesse mês aqui, numa questão espiritual e pessoal, você vai estar com fogo de querer fazer algo novo, um fogo de querer buscar o que te satisfaz, o que te satisfaz a sua alma. Ah, tá, a gente tava esquecendo de falar do seu obstáculo em relação a isso. De novo, eu volto nessa questão do tempo, tá? Eu volto nessa questão do tempo, porque aqui no 3 de ouros também a gente tem um aperfeiçoamento das coisas, tá? E
Então, às vezes, é o aperfeiçoamento das coisas que vão te deixar um pouco nervosa, mas e o seu comprometimento tá sendo testado, né? Então, não deixe que essa falta de paciência, que essa falta de equilíbrio, de repente, em algum momento, você jogue todas essas balanças pro ar e fala, chega disso daqui, né? E com a sua potencialidade, você tá um imperador esse mês. Você tá... Gente, o imperador. E saiu aqui um rei de paus pra você, sabe? Isso aqui é um poder de fazer acontecer, é um poder de saber o que se quer. Incrível, tá? E com essa copa aqui no final do mês, pode ser que ou alguém te ofereça algo que te preencha, ou eu tô sentindo muito mais aqui que você vai se reconectar consigo mesmo, com o que você quer da sua vida, pedir ajuda, né? Trocar figurinha com alguém, e pode ser que você encontre uma ideia nova, né? Pode ser que você encontre uma ideia nova, pode ser que alguém chegue também com uma proposta nova pra você, que vai fazer você ficar feliz, né? Porque a gente tem um pajem de copas. Eu vou tirar aqui, de novo, com os arcanos maiores, um conselho pra lidar com essa situação, tá bom? Como você vai lidar com essa situação de ter que se colocar em uma posição, às vezes você vai precisar se colocar nessa posição de preciso de ajuda, né? Às vezes essa posição é difícil, porque aqui você tá na energia de um rei de paus, um rei nem sempre vai gostar de pedir ajuda. O mundo! Gente, peça ajuda. Porque o mundo aqui nesse caso, ele tá falando pra você assim, isso vai te preencher. Isso vai. O mundo é a satisfação. Se você chegar no mundo aqui depois dessa jornada, você vai chegar num ciclo de glória, num ciclo assim, sabe aquele... Você vai chegar naquele momento assim, nossa, é isso. Encontrei. Tá? Encontrei o que eu queria. Então, pessoalmente, espiritualmente, emocionalmente aqui, você vai estar realmente buscando, tá? Você vai estar buscando se reencontrar, buscando aí sua força, você vai estar na energia do imperador, sabendo o que quer. Vamos passar para sua área de trabalho? Área de trabalho, mostre para o mundo o seu verdadeiro eu. Que lindo, né, gente? E tá tudo encaminhando para que seja um mês, assim, realmente de reencontrar o seu propósito, tá? Então, área de trabalho, mostre para o mundo o seu verdadeiro eu. Vamos ver 3 cartas que me contem uma história. Início, meio e fim do mês. Para a área de trabalho de Gêmeos. Opa, já virou uma aqui. Caiu uma. Virou. Vamos lá com cuidado. Essa aqui tinha virado primeiro. Essa aqui segunda. E vamos tirar mais uma. Gente! Gente do céu! Gente do céu! Cara! Mostre para o mundo o seu verdadeiro eu. Saiu aqui, ó. Esse aqui. Isso aqui para trabalho, meus amores. Tá muito bonito. Um 10 de copas na sua área de trabalho, você vai achar, meu amor. Você vai achar, tá bom? Você vai achar. Olha que fofo aqui, a gente tá aqui com um pajem de copas na sua área sentimental e emocional aqui, sabe? E a gente na sua área de trabalho tem um 10 de copas. Mostre para o mundo o seu verdadeiro eu. A gente tá buscando a nossa alma, tentando se equilibrar, tentando equilibrar trabalho com vida pessoal, tentando equilibrar
uma noite de sono bem dormida com o meu tempo, né? Mas a gente tá aqui na energia do imperador e com 10 de copas é uma realização desse trabalho. Se você tá trocando, a gente tava falando da possibilidade da troca de trabalho. Não sei se você tá trocando de trabalho, tá? Mas se você tá buscando, trocando de trabalho, né? Porque a gente tem aqui o enforcado. O enforcado, ele pede a gente pra buscar uma forma diferente de ver as coisas. Pra que a gente consiga sair de uma estagnação. Pra que a gente consiga ampliar a nossa visão, né? E os amantes, ele traz parcerias e pede escolhas. Os amantes. Ele traz um anjo te abençoando também aqui no seu trabalho. No teu trabalho. Talvez aqui no trabalho, com esse 10 de copas e esses amantes aqui, talvez você trabalhe com a sua família. Talvez você tenha um negócio familiar aí. Se sim, vocês têm que dar uma mudada no foco, né? Igual eu tava falando, muda a perspectiva. Mas aqui a gente tá com felicidade, a gente não tá passando dificuldade. A gente tá com felicidade aqui. Então eu tô pensando aqui, o que que esse enforcado tá querendo me dizer? Ele tá querendo dizer pra você mudar as perspectivas e tomar uma decisão, dependendo, de repente? Ou será que esse enforcado tá pedindo pra você acalmar o seu coração, acalmar a sua alma, acalmar a sua alma, que uma parceria de sucesso tá vindo aí? Que uma parceria de sucesso tá vindo aí, que você vai encontrar uma parceria, que você vai encontrar pessoas para te ajudarem nessa situação. Se a gente for pensar aqui no início do meio pro fim do mês, você vai começar o mês muito forte, você vai começar o mês muito realizado. Pode ser que no meio do mês aconteça alguma coisa que te deixe estagnado por causa desse enforcado, tá? Então, no meio do mês pode ser que alguma coisa force você a parar, né? Você vem aqui nessa realização, nesse negócio de felicidade, não sei o quê, e aí do nada acontece alguma coisa que força você a parar e pensar de novo, mudar a perspectiva, procurar outras saídas. O enforcado, ele também lembra a gente que se você encontrar uma situação que você não vê solução, você precisa parar e pensar de novo, porque você pode encontrar soluções criativas para essa situação, né? Eu sempre gosto de falar da simbologia das cartas para que vocês tirem as próprias conclusões e trabalhem a sua própria intuição. Aqui ele não tá pendurado pelo pescoço, ele tá pendurado pelos pés, por um pé só. Então sugere que é muito fácil ele sair dessa posição, né? E os amantes, mais para um final do mês, me sugere que você, se você se encontrar numa situação onde você não vê solução, você vai ter pessoas para te ajudar a ver essa solução, a de repente tomar uma decisão, porque os amantes podem falar de decisões que a gente precisa tomar na vida, né? Os dois lados da moeda, duas, né? Enfim. E adaptando aqui para suas forças e fraquezas, você com a força do imperador na área de trabalho, o imperador não vê dificuldade, tá? Não tem dificuldade que o imperador não consiga resolver. Não tem. Não tem. A temperança aqui nessa área de trabalho, gente, ela vem lembrar a gente que não é porque eu sou um imperador, que eu vou impor tudo a tudo e a todos. Não é porque a temperança aqui num sentido de bloqueio, de
de desafio, você tem que pensar se você não tá aceitando tudo demais também. Então, se você tá aceitando demais, sendo equilibrado demais, zen demais, ai, eu sou zen, não posso ficar estressado por nada. Calma, você é o imperador. Você é um imperador. Você não precisa ficar aceitando coisas que não te cabem, coisas que não são pra você, coisas que você não tem como mais equilibrar, né? Mas aqui eu tava pensando em tempo mesmo, tá? Uma relação com relação ao tempo. Por quê? Porque lembra que eu falei que aqui no meio do mês você pode encontrar uma situação no seu trabalho que você fique perdido, sem saber o que fazer, precisando mudar de perspectiva ou precisando esperar, tá? Precisando esperar. Lembra da sua dificuldade do mês. Tenha paciência em relação ao tempo das coisas. Se a gente for parar pra pensar aqui, você a gente veio aqui nos seus sentimentos um pajem de copas. É algo novo que você vai estar começando, talvez. E algo que tenha esse preenchimento emocional, né? A gente tá lendo aqui início, meio e fim do mês, mas a gente também lê essa energia como uma energia geral, né? Permeando o mês inteiro. E aí você vai estar, no início do mês, você vai estar numa energia de fulfillment. Você vai estar nessa energia de tô fazendo uma coisa que eu gosto. Aí do nada acontece alguma coisa que você fica sem direção. Confia que você é o imperador e que você vai ter ajuda. Se for uma decisão que você precisa tomar, você vai ter ajuda. Se for uma pessoa que pode chegar uma pessoa no seu caminho que te ajude a resolver alguma coisa, tá? E não se esqueça, mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. Ó o verdadeiro você. Você é um imperador, você não precisa ficar se diminuindo para caber em alguns lugares. Mostra essa alegria, mostra essa alegria. Mostra pro mundo com o que você trabalha, sabe? O que você faz? Posta, né? Às vezes a gente fica aí com medo de postar as coisas, fica pensando, ai, vai todo mundo ficar de olho gordo em cima de mim. Calma, calma. Mostra pro mundo o seu verdadeiro eu. Assume o que você verdadeiramente quer. Assume o que realmente preenche a sua alma, tá? Em relação ao trabalho, é isso. Vamos ver como lidar com essa situação. Vamos tirar o último arcano maior para trabalho. O que eu tô falando, gente? A Imperatriz, um casal aqui. Você vai encontrar alguém. Você vai encontrar alguém. A Imperatriz, você é o imperador. Você é o imperador. E saiu aqui a Imperatriz como conselho para a área de trabalho. Gente do céu, a Imperatriz, ela é fertilidade. Ela é Vênus. A Imperatriz, ela busca esse 10 de copas. Ela tem esse 10 de copas dentro do coração dela. A Imperatriz, ela tem tudo que ela quer porque ela soube nutrir tudo que ela precisava. Ela soube escolher. E a Imperatriz, ela tem esse poder de cuidar, de carinho, de ser algo fértil, sabe? Algo que tem um preenchimento em relação ao trabalho, tem um preenchimento aí pra você. Os seus planos vão dar muito certo. Se você agir como a Imperatriz, o que você semear vai nascer, vai crescer, porque a Imperatriz é fértil. Ela tem a fertilidade na mão dela. Ela tem o poder feminino também. Tem uma questão assim de força feminina, sabe? Vamos para sua área de relacionamentos? Vamos ver o que a sua área de relacionamentos te aguarda pro mês de setembro. Os seus sonhos precisam de um plano prático. Um plano prático. Calma.
Vamos embaralhar. Os seus sonhos precisam de um plano prático. Lua cheia em Touro. Tem Touro no seu mapa? Tá lidando com alguém de Touro? Seu namorado tem Touro, namorada? Lua cheia em Touro, seus planos práticos. Relacionamento. Rainha de espadas. Precisa de um plano prático mesmo, né, meu amor? Você tá precisando se comunicar melhor, tá precisando planejar melhor as situações. No fundo de deck vem um 4 de espadas também, que é uma carta que ela tá indo embora, se afastando. 2 de espadas, ela tá fechada pros que ela sente. O que tá acontecendo aqui? Mais uma rainha de espadas. Veio no bloqueio. A gente tá falando de relacionamento. Lembra que eu tava falando de uma pessoa que tá aí noiva há 9, 10 anos? Mais uma. Olha o as da verdade no fundo do deck. Junto com o Hierofante, que fala de casamento, né? Nesse sentido amoroso. Fala de parcerias de alma. Fala de, né? O as da verdade junto com 5 de ouros no fundo do deck. Eu tô sentindo uma energia pro romance aqui, gente. De afastamento, de buscar a verdade de novo. A gente tá buscando a verdade da nossa alma durante esse mês. E nos relacionamentos não é diferente, tá? Sua alma, seus sonhos precisam de um plano prático. Saiu a rainha de espadas aqui com uma carta no fundo do deck indo embora. A rainha de espadas corta as coisas, ela é prática, ela é lógica, ela planeja, mas ela sabe o que ela quer e ela vai atrás também, com lógica, sem se preocupar com os sentimentos. E a gente caiu o Hierofante aqui, seguido dela, o Hierofante veio no bloqueio. Caiu certinho assim, ó. Caiu certinho no bloqueio. Vamos ver. Que mais? Relacionamentos. Ô, louco. E ficou essa aqui no fundo do deck que tava querendo virar. Ô, louco. Amores. Os seus sonhos precisam de um plano prático. Pode sim ser relacionado. Que lindo, né, cara? Que eu falei no início da leitura, agora saiu a confirmação. Pode sim ser um relacionamento que tá aí há anos pra ser consolidado. E não é consolidado, porque isso aqui veio no bloqueio. O Papa, quando a gente tá falando de relacionamento, pode representar casamento, porque ele representa estruturas, tá? As estruturas da nossa vida, a sabedoria, estudos também. Mas em questão de relacionamento, ela vem falando de uma subida de nível, ela vem falando de um casamento, né? É uma instituição, ele representa a instituição. E o louco, ele pede pra você se jogar nesse universo. O louco, ele pede pra você ir. O louco, ele tá indo. Né? O louco, ele tá indo. Os seus sonhos precisam de um plano prático. A gente tá falando aqui de um relacionamento que precisa subir de nível, às vezes, né? Você tá aí pensando em subir de nível nesse relacionamento, se jogar nesse relacionamento, porque o louco, ele pede pra você aproveitar as coisas que estão chegando, aproveitar se jogar no desconhecido. Mas a rainha essa rainha de espadas, ela tá com uma energia muito racional. Tá com uma energia muito racional. E ela veio com fundo de deck que tá me chamando pra esse lado de... E aí, ou vai ou racha? A gente se joga ou a gente vai ficar aqui nessa posição de bloqueio a vida inteira? No fundo do deck vem um 4 de... E um negócio e um rei de espadas invertidos no fundo do deck. Um rei de espadas aqui no fundo do deck. É um casal
no fundo do deck. Ou a rainha de espadas saiu na mesa e o fundo do deck veio esse rei de espadas. Mas antes desse rei veio um 4 de ouros. De repente você tá segurando um relacionamento que já não te faz bem e você precisa soltar e sair pelo mundo. Né, gente? Então, assim, com esse louco, ou é uma leitura geral, né? Ou então essa rainha de espadas cansou de esperar e falou assim: chega, vamos agir, vamos morar junto, vamos ver no que isso daí vai dar. Eu tô cansada de ficar nessa energia da rainha de espadas só planejando, só na racionalidade. Ai, não vou morar junto porque não tô trabalhando. Ai, não vou casar porque não formei. Ai, não vou não sei o que por causa daquilo outro. Tem uma racionalidade muito grande aqui. Tá muito lógico, né? Tá muito lógico. Então, pode ser que no início do mês você precise realmente se comunicar um pouco melhor. Porque seus sonhos precisam de um plano prático. Não podemos esquecer, tá? Seus sonhos precisam de um plano prático. A rainha de espada vem com a energia desse plano prático para colocar em ação. E aí você casa e sai por aí sendo feliz, né? Aproveitando essa nova jornada. A gente pode sim tá falando de geminianos que estão se mudando para morar junto, planejando isso, planejando uma viagem de repente. Aquele espadas, aquele 4 de espadas no fundo do deck aquela hora, não era o 4, era o 6. Era o 6. Que ele tava indo embora no barquinho. Talvez essa rainha de espadas com esse barquinho... Caiu o 4. Virou o 4 de espadas na minha mão. Eu tava falando do 4 de espadas, virou o 4 de espadas na minha mão. Eu vou aceitar, gente. Eu vou interpretar isso. Tá? Uhum. Entendi. Talvez essa rainha de espadas precisa realmente ir em direção a um casamento, a uma nova vida, a uma nova jornada. Porque aqui a gente caiu o 4 de espadas, ele caiu invertido, convidando a gente a sair dessa posição de meditação, convidando a gente a tomar uma atitude. Seus sonhos precisam de um plano prático, ou seja, precisa tomar atitudes. Tem uma possibilidade aqui de um relacionamento à distância? Tem. Talvez essa rainha de copas tá indo em busca de alguém, né? Lembra que caiu os 6 de espadas no fundo do deck com a rainha de espadas. Ela podia estar indo em direção e buscando. Se ela tava buscando, caiu o 5 de hierofante. Ela vai buscar esse relacionamento onde ele estiver, né? Isso aqui não é pra todo mundo. Mas então, eu posso sim estar falando de geminiano se juntando com alguém e vendo no que vai dar. E isso é muito gostoso, né, gente? Vamos ver qual que é o arcano maior pro seu relacionamento. Em questão de relacionamento. Ah, tá. Deixa eu ver. O sol. Meus amores, se você tá aí com... Se você tá querendo... Olha, em todas as historinhas que eu contei, tá encaixando aqui. Se você tá num relacionamento há muito tempo, você tá pensando demais. É hora de se jogar. Casar, juntar,
noivar, tá? Se você tá num relacionamento de anos, aí tá na hora de parar de pensar logicamente, pensar com o coração e se jogar no mundão. Porque o sol vem dizendo pra você, bota a cara no sol, bicha. O sol vem falando pra você, ei, cadê? Ilumina, ilumina, tá? Se você tá solteiro, é hora também de se jogar. Se você tá solteiro e tá buscando um relacionamento, é hora de sair por aí. É hora de buscar algo novo, de procurar conhecer novas pessoas, tá? Ah, não, eu tô num relacionamento estável, já tô casado bastante tempo, não sei o quê. Então tá na hora de fazer uma viagenzinha. Tá na hora de buscar alguma coisa aí que seja menos lógico e racional, parar de pensar só em conta, parar de conversar só sobre qual que é né, em coisas da vida cotidiana e pensar em sair um pouco com esse sol aqui também, se você tá num relacionamento estável, que tá tudo bem e não tem nada de errado, tem uma energia aqui de ter neném, talvez, também, viu? Porque o sol, ele traz uma criança e ele traz o louco aqui no final do mês. Ou seja, vai ser o início de uma nova jornada, tá? Muito, bem específico essa parte que eu acabei de falar. Mas, meus amores, espero que vocês tenham gostado da leitura. Vamos tirar só mais uma carta da lua aqui para ser o nosso conselho final e geral para o mês, para todas as áreas da sua vida. Vamos ver. Um último conselho pra gente fechar com chave de ouro. É chave de ouro mesmo, gente. A sorte está ao seu lado. Vai ser um mês de procura da sua alma. Vai ser um mês onde você vai estar com novas parcerias. E que você vai estar com sorte, meu bem. A sorte está ao seu lado. Olha essa flecha aqui. Ela tá apontando pro lado certo. Tá bom? Confia. Um beijos. Deixa seu like. Se inscreve no canal, tá bom? Até a próxima.